A gente não combinou, mas a nossa blusa é totalmente adaptada para o microfone. Para vocês verem a conexão. É bem desse jeito. Então, eu sou farmacêutica industrial, sou especialista em estética avançada. Vou me apresentar rapidinho. Doutora em ciências, mestre em biotecnologia, especialista em engenharia da qualidade, especialista em engenharia da produção. Eu fui para as áreas da engenharia por causa da indústria, porque eu trabalhei na produção de medicamentos e no desenvolvimento de medicamentos também. Cursei especialização em farmácia estética em São Paulo, minha paixão, estética foi por amor. As outras especialidades foi por oportunidade, graças a Deus, sempre atravessei as portas que me abriram. Também sou especialista em farmácia clínica e hospitalar e análises clínicas e microbiológicas. Quem contribuiu com isso aqui foi a Gi, porque nós trabalhamos juntos, já vou contar para vocês. Hoje eu sou docente nas 3 faculdades aqui da região. Eu dou aula em Lorena, na Serra Dourada, na FACIC, lá em Cruzeiro, curso de farmácia, aqui farmácia e nesse semestre nutrição, e Uniplan, enfermagem, e farmácia também, sou preceptora de estágio. Então vocês veem que dormir é uma coisa que normalmente eu não faço, só quando dá tempo. Conheci a Gi e o Lucas na aeronáutica, eu fui chefe da seção de manipulação, e aí a gente tirava serviço em todas as áreas. A Gi me acolheu, ela me deu treinamento na área do laboratório, maravilhosa, maravilhosa. Um dia ainda vou dividir uma turma com ela na sala de aula. Aqui foi uma missão que a gente fez na farmácia de manipulação, lá a gente sofre. Eu gosto muito dessa foto, que todo mundo acha que são flores. Conheci o Lucas lá, a gente tirou serviço junto. E aí a gente estava numa ação no do Carmo, ele me reconheceu, né, Lucas? Sem coque. Me apresentou a Rosângela no dia do serviço, ele falou um monte dela, a gente lá na guarda, falou que ela fazia sabonete, que ela estava testando um monte de coisa. Aí nós nos conhecemos e a parceria segue daí, né? Adoro, a Rosângela é uma pessoa super querida, muito honesta, por isso que a gente está junto. E hoje sou farmacêutica da Bioderma também, uma das farmacêuticas maravilhosa. E a Bioderma mandou para vocês esses presentinhos. Vocês vão ver que tem dois frasquinhos de cápsulas aí, com propriedades específicas. Está no rótulo, para que serve, como usa. As meninas aqui, ou vocês dois, não sei ainda, ele ou ela? Ele, então vocês dois não podem usar, tá? Não pode, passa para o marido. Mas vocês podem testar esses ativos. É da Flore, um dos fornecedores da Bioderma. A Shirley tem muito carinho por palestra, por eventos acadêmicos. Ela gosta muito de incentivar o estudo. Tanto é que ela patrocinou o Congresso Integrado de Saúde que a gente teve. A Rosângela e o Lucas estiveram lá com a gente. Foi bem legal. E a minha pergunta vem, para a gente começar a brincadeira. O que é colágeno? Porque todo mundo fala de colágeno. Me conta. O que é colágeno? Alguém sabe me explicar o que é colágeno? Vocês fazem ingestão de colágeno? Não ingere colágeno? A partir de hoje eu vou ingerir. Não ingere? Nunca tomou colágeno? Nunca comeu colágeno? Olha lá, pé de galinha, né? Pé de galinha. Pé de galinha. Lá nos primórdios eles extraíam, né? Colágeno do pé de galinha. Então a gente já tem um indício de onde a gente encontra colágeno. Onde a gente encontra colágeno? Na alimentação. Alguns alimentos têm colágeno. Então, eu nunca ingeri colágeno? Tudo mentira. Vocês comem todo dia. Se vocês comem direitinho. Mas, vamos ver a definição aqui, ó. Colágeno é uma proteína fibrosa. Alguém sabe o que é proteína? Que está presente em vários tecidos do corpo. Todo mundo fala de colágeno para a pele. A gente conhece colágeno para a pele. Vocês sabiam que tem colágeno nos ossos? E nas articulações? E nas cartilagens? Tendões e ligamentos?
Então não é só para ter uma pele bonita que a gente precisa ingerir colágeno. A gente precisa ingerir colágeno para manutenção da nossa máquina, porque o nosso organismo é uma máquina. Vocês concordam? Quando a gente não se sente bem, o corpo para. Se o corpo para, a gente não consegue fazer mais nada. Então, se a gente não cuida do nosso templo, que é o nosso corpinho, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se divertir, a gente não consegue viver, a gente não consegue fazer nada, certo? Então, o colágeno é o pretinho básico do nosso suplemento. Gosto de falar disso, pretinho básico. Responsável por dar estrutura e elasticidade a esses tecidos. Estrutura, então é uma proteína estrutural. O que é elasticidade? Colágeno e elastina, quando eu faço isso, são os responsáveis por não deixar a minha pele romper. Se eu não tivesse colágeno e elastina e fizesse isso daqui, ó, eu ia tirar a pele, ela ia rasgar na minha mão. Quem não deixa rasgar? Colágeno e elastina. Vocês podem ver que pele de idoso, qualquer batidinha, fica roxo e abre machucadinho. Vou contar para vocês por que isso acontece. Bom, isso daqui é um ligamento, conecta um osso a outro, e isso daqui é um tendão. Une um músculo a um osso, tá? Só pra gente começar a se situar. Isso aqui, ó, é onde fica a cartilagem. Quem perde essa cartilagem e acaba tendo exposição de osso a osso, sente muita dor. E aí, o que acontece normalmente? Essa cartilagem a gente não repõe. Ou a pessoa faz uma cirurgia e põe uma prótese de silicone ali, ou ela fica injetando ácido hialurônico. Faz sessões aí a cada 6 meses. Ácido hialurônico, preenchimento para fazer harmonização. Ácido hialurônico, se vocês pegarem naquele potinho, vocês vão ver que está na composição também. Ácido hialurônico. Eu queria falar de todos os itens, mas daí a gente ia ficar aqui. Essa é uma aula de 10 horas, pelo menos. A gente ia sair para almoço, voltar, não dá. Então hoje a gente vai falar só do colágeno. Então a gente já sabe que o colágeno é uma proteína fibrosa, né? A gente já sabe onde a gente encontra ele. Mas e proteína, o que é? Alguém sabe o que é proteína? Carne. Eu encontro proteína na carne. Então, quando eu faço ingestão de carne, eu faço ingestão de colágeno. Eu encontro colágeno em planta? Existe colágeno vegetal? Vamos lá. Não tem proteína na planta? Tem. Proteína. Mas vamos seguir. Ó. As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si por meio de ligações peptídicas. Nossa, só tá piorando, né? Então, quando a gente vai fazer ingestão de alguma coisa, a gente tem que saber o que tem ali dentro, né? Não adianta você ficar comendo aquilo, mas vai para onde? A gente já sabe que não vai só para a pele. Então, quem tá fazendo ingestão de colágeno para tratar a pele, para não ter ruga, tá jogando dinheiro fora. Ele não vai só para a pele, ele vai para onde precisa no corpo todo. É muito mais complexo, é muito mais inteiro o negócio, né? Então a gente tem que começar a entender. Ó, se eu tenho proteína que é formada por aminoácido e o aminoácido se liga por ligação peptídica, vamos ver o que é uma proteína. Isso aqui é uma proteína, ó. Eu tenho 4 tipos de estrutura de proteína. A primária é a mais simples, ó, os aminoácidos aqui ligados, esse vermelhinho é uma ligação peptídica. Eu tenho uma estrutura secundária e aí eu tenho interação de algumas ligações que fazem essa fita ficar helicoidal. E aí eu tenho diversos dobramentos dessa fita. Então eu tenho estrutura terciária e estrutura quaternária. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu sou louca? Não. Para vocês verem a complexidade e entenderem. Imagina uma molécula desse tamanho aqui. Se eu comer esse negócio, o meu corpo vai conseguir absorver uma proteína inteira? Tem que quebrar. Não tem que quebrar? Até metabolizar e quebrar tudo isso daqui, pode ser que ela não seja absorvida completamente.
Me acompanhe. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos, mas antes da gente ter uma proteína completa, a gente tem um peptídeo, que é uma cadeia curta de muitos aminoácidos ali, pititica. Se eu formo uma proteína a partir de um peptídeo, que é formada a partir de um conjunto de aminoácidos, quando eu quebro uma proteína, o que eu vou ter? Primeiro peptídeo e depois aminoácido. Esse é o ciclo. Por que eu tô falando isso? Rosângela, me ajuda aqui. Pega esse rótulo e dá uma lida na composição para mim. Aqui tem peptídeo de colágeno, ácido hialurônico, coenzima Q10, vitaminas, minerais e o sabor da laranja. Que é proveniente do óleo essencial. Tá vendo o que tem ali dentro? Peptídeo de colágeno. Então agora vocês já sabem que peptídeo é uma fração do colágeno. Ele já está entregando para vocês isso aqui, ó. Existe um processo de quebra do colágeno ou de produção de uma fração dele. Por isso que a absorção de um colágeno que vem dentro de um potinho é mais rápida, mais eficiente, faz mais efeito do que quando a gente come só a comida. Que vem a molécula gigantesca do colágeno. Aí tem gente que, eu vou comprar um creme à base de colágeno, tá lá no rótulo para passar na pele. A molécula é desse tamanho. Não penetra, porque o poro é pititico. O nosso poro é pititico. Até absorver, na outro treinamento que a gente deu, eu falei das estruturas da pele, de absorção pela pele. A gente pode fazer, depois a gente faz um só de unha, eu explico tudinho para vocês. Mas vocês estão entendendo a importância de uma suplementação adequada? Se vocês comprarem o colágeno hidrolisado, ele vem picotado. Se vocês comprarem o peptídeo, ele vem menorzinho. Quanto mais processado, melhor para absorção, certo? Então nós temos alimentos ricos em proteína, frango, a carne bovina, o peixe, os ovos, alguns vegetais, aqui frutinha, o abacate. E o que acontece? A gente ingere esse alimento. Quando chega no estômago, isso aqui é um estômago, a pepsina começa a quebrar essa proteína em polipeptídeos. E a partir dos peptídeos, nós temos de peptídeos aminoácidos que chegam no intestino e são absorvidos. Olha só a etapa que eu eliminei quando eu faço a ingestão de polipeptídeo ou peptídeo. Entendeu? E aminoácido o que é? Essa molécula aqui é um aminoácido, calma, não vai cair na prova, não vai ter teste, mas a gente tem farmacêutico, adora uma estrutura química. A gente tem um carbono, um grupamento amino e um grupamento carboxila, que é um ácido. Por isso que chama aminoácido. Daqui que vem o nome, tá? Agora vocês já sabem. E a gente tem, tudo isso aqui de aminoácidos. Se vocês olharem bem de pertinho, grupamento amino, grupamento ácido, aminoácido, aminoácido. Ele se repete em todos. O que muda é esse radical aqui. Alguns desses aminoácidos nós produzimos no nosso corpo, outros a gente precisa ingerir, ou a partir da alimentação, ou a partir da suplementação, tá? Então a gente diz que alguns são essenciais, que são aqueles que a gente precisa ingerir, e outros não são essenciais, que são aqueles que o nosso organismo produz. E por que a gente fala de ligação peptídica? Porque, um grupamento ácido de um aminoácido se liga
ao terminal amino do outro aminoácido e sai água. Isso aqui é uma ligação peptídica, porque vai formar um peptídeo. E é isso. Agora vocês já sabem tudo de proteína, aminoácido, e o colágeno é formado desse jeito, porque o colágeno é uma proteína. Ele é formado desse jeito dentro da gente. Para formar o colágeno dentro da gente, a gente tem que comer proteína, que tem os aminoácidos específicos que fazem parte da composição do colágeno. Então, a gente quebra a proteína que comeu e o nosso corpo vai começar a conectar esses aminoácidos para virar um colágeno. Beleza. E tem uma célula que faz isso. Ó, essa aqui é a estrutura da pele. Epiderme, derme, hipoderme, tá? A gente tem 3 camadinhas aqui na pele. Quando a gente fala de absorção, a gente fala da epiderme, que foi o nosso treinamento anterior. Quando a gente fala de colágeno, de fibras de elastina, a gente fala de derme e de hipoderme. Colágeno é bom para celulite? Para tratar a celulite, para amenizar a celulite? Ele ajuda? Será? Vamos ver? Então vamos ver. Ó, aqui são as camadinhas da epiderme, ela tem subcamadas, a gente não vai entrar nisso daqui, mas eu estava conversando com a Gi sobre absorção, e a absorção na palma da mão e na planta do pé é um pouquinho reduzida, porque a gente tem uma camada extra aqui que chama extrato lúcido. Essa camada, extrato lúcido, não tem no restante do corpo. Só ilustrando o que a gente conversou agora há pouco. Ó, isso daqui, gente, são as fibras de colágeno. Em vermelhinho, a gente tem a elastina. E olha a célula que está aqui no meio, o fibroblasto. Então, o fibroblasto vai pegar todos os aminoácidos que fazem parte do colágeno e vai unir eles, formando ligação peptídica e vai formar fibra de colágeno. O que o fibroblasto precisa para trabalhar então? Qual é a matéria-prima do fibroblasto? Colágeno, que a gente... Colágeno não, desculpa. Aminoácido, para formar colágeno. Então, se a gente não come a quantidade certa, a gente precisa suplementar, tá? Olha só a derme. Eu tenho a derme papilar e a derme reticular. Tudo isso cor de rosinha aqui, ó, é fibra de colágeno. Tudo isso roxinho é fibroblasto. Quanto mais densa a derme, mais firme é a minha pele. Não só do rosto, do corpo todo. Conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa pele vai ficando flácida e fina. Por que fica flácida e fina? Porque a gente vai perdendo densidade de colágeno e de elastina, tá? Então aqui é a papila dérmica, aqui é a derme e aqui é a epiderme. Isso não interessa muito pra gente. A derme reticular interessa. O que eu tenho na derme reticular? Ó, a papila aqui. Eu tenho folículo piloso, tenho glândula sebácea, tenho glândula apócrina, tenho glândula merócrina. E eu tenho aqui, ó, a diferença da merócrina para a apócrina é onde o poro sai. A apócrina vai sair aqui no folículo piloso. Daí eu tenho glândula, o folículo pilosebáceo, que o sebo sai pelo poro do pelo, tá? Situados? Então tá. Eu tenho mais fibroblasto, eu tenho colágeno, aqui eu tenho a epiderme, beleza. Olha só, qual é a composição da derme reticular? Colágeno tipo 1. Eu tenho colágeno tipo 1, tenho colágeno tipo 3, tenho colágeno tipo 4. Ó, qual é a diferença entre eles? A maneira como essas cadeias se ligam. A composição normalmente é a mesma. Então, eu tenho aminoácido, que vem para o fibroblasto, junto com a vitamina C e as enzimas, existe a produção de colágeno. Lembra da ingestão diária de vitamina C? Para a gente ter uma pele firme, a gente precisa suplementar com aminoácido e com vitamina C. Está aqui o mecanismo. Para fazer a produção de uma molécula de colágeno, que é uma tripla hélice. Imagina quebrar tudo isso daqui.
Quando a gente já ingere quebradinho, o efeito é melhor. E aí a gente tem uma fibra de colágeno, que é ela que vai fazer a sustentação. Olha os aminoácidos que estão envolvidos na produção do colágeno pelo nosso corpo. Glicina, prolina e hidroxiprolina. Ó, a gente tem a formação de um procolágeno, corta a extremidade, eu tenho um tropocolágeno, que é grande e pesado. E aí, o tropocolágeno vai se ligando, ó, as cadeias se ligam entre si, formam a fibra de colágeno e o feixe. Essa fibra aqui é a que está na pele. O feixe vai formar tendão, vai lá para a cartilagem, tá? E aí, ó, quais são os colágenos que a gente tem mais ou menos? Nós temos aí 12 tipos de colágeno. Os mais comuns da derme reticular são 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando a gente está fazendo a ingestão de aminoácido, a gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque o corpo que vai produzir, ele que vai organizar as cadeias e as ligações. Isso daí é problema lá do fibroblasto, ele se vira. Miofibroblasto. A gente só faz a parte inicial. Toma, corpo, essa aqui é minha matéria-prima, tá? Então aqui tem uma particularidade de cada tipo de colágeno. Olha o colágeno tipo 1 aqui. A estrutura dele tem muito mais feixes do que o tipo 2, que os feixes são mais grossos, ó. Onde eu acho tipo 1? Pele, tendão e osso. Tipo 2, cartilagem. Se eu usar colágeno tipo 1 para melhorar a aparência da minha pele, ele vai todo para a pele? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro vai para os tendões. Vai para onde precisa. Para onde precisa. Então tem gente que fala, ai, tô tomando colágeno e não vi diferença nenhuma. Não, onde você está olhando. Você não está prestando atenção em tudo. Quem não tem informação não vai conseguir entender o que está acontecendo. Hipoderme. Hipoderme é a terceira camada da pele, caracterizada por tecido adiposo. Lá eu tenho célula adiposa. O nome da célula adiposa é adipócito. Quando a gente engorda, o adipócito incha. Quando a gente emagrece, ele esvazia. Ele não morre. Por isso que uma pessoa que é muito gordinha emagrece, se ela escorrega na dieta, ela engorda rapidinho de novo. Porque o adipócito tem espaço livre para encher outra vez. Quem faz lipo e remove uma boa quantidade de tecido adiposo, se eu faço lipo na barriga, mas eu tenho tendência a ter um braço gordinho, quando eu engordar, eu não vou ganhar muita gordura aqui na barriga, porque eu tirei as células e elas não se reproduzem. Mas o meu braço vai ficar gordinho. Mas o meu pescoço vai ficar gordinho. Então tem que tomar muito cuidado. Quem faz lipo HD, então, pior ainda, porque engorda exatamente onde você não tirou, que a HD só vai fazer o caminho, né? Para mimetizar uma definição. Então tem que tomar cuidado por conta disso. No tecido adiposo, a gente também tem produção de colágeno. Porque senão ele ia ser uma geleia. Vocês já viram gordura quando esquenta? Ela não derrete? Então, a gente ia ser uma geleia. A gente tem colágeno aqui. Olha só, um corte transversal de uma lâmina de tecido adiposo. Tudo isso aqui que está dentro dessa célula, esse é o núcleo da célula, o adipócito. Tudo isso aqui é gordura. E aqui, entre as gordurinhas, a gente tem fibroblasto. Ó. Entre as células de gordura, fibroblasto. Fibroblasto produz o quê? Colágeno. Colágeno faz o quê? Da sustentação. Então, o tecido adiposo também é sustentado por colágeno. Vocês estão vendo como é complexo? A gente tem só um potinho cheio de pó branco. O que esse pó vai fazer? Vai firmar seu corpo. Ah, mas eu tenho 20 anos, eu preciso usar colágeno? A gente já vai ver isso. Vou passar porque professor é complicado, né? Professor gosta de ficar ensinando tudo. Tá aqui, ó. Celulite. Isso daqui, como é que é a arquitetura do tecido adiposo? Na mulher, eu tenho a derme, a hipoderme, que é o tecido adiposo, que tá ligado ao tecido muscular, ó. Derme se liga
ao tecido muscular por meio de septos. Tudo isso aqui no meio é a celulite. Desculpa, é a gordura, são os adipócitos. Nós temos bandas faciais verticais nas mulheres. Olha no homem como funciona. Olha a espessura da derme do homem. Isso é natural. Eles nascem assim. Que ódio. Até isso, já não bastava você já tem menstruação. É hormonal, por conta de estrogênio que nós somos assim. Quando eu falar de unha e cabelo, vocês vão bater no Lucas. Vou descontar tudo nele. Tudo nele. Olha o que acontece com os septos nos homens. Como se não bastasse a derme ser muito mais espessa, os septos estão na diagonal, na horizontal. Quando isso daqui incha, a gente tem o aspecto de casca de laranja. Por quê? O que está para baixo é exatamente esse septo que não estica. Por isso que homem não tem celulite. O septo deles estica para a lateral. Então não dá aquele aspecto de casca de laranja. Como é que a gente consegue resolver isso daqui? Se a gente faz a ingesta de colágeno e espessamento da derme, a gente consegue diminuir aquele aspecto de casca de laranja. Ameniza bastante, mesmo tendo diferença na direção do raio do septo. É isso. Então tem como a gente amenizar. Aí a gente entra com drenagem linfática, a gente vai tirando a água que fica parada aqui. Por isso que a drenagem dá resultado imediato. Você entra de um jeito, você sai de outro. Porque empurra tudo lá para os capilares e a água, você sai da drenagem querendo fazer xixi. A água sai, ela vai toda pro rim e vai embora. Aí você toma 3 copos d'água, depois você sai dali, no dia seguinte você tá inchado, vai drenar de novo. É assim. É assim. Drenagem é bom? Tenha um inchaço na sua perna porque seu rim não funciona para saber se drenagem não é bom. Drenagem é um presente de Deus para quem não consegue fazer xixi. É maravilhoso, né? Agora tem gente que é sem vergonha e não quer fazer exercício físico, não quer transpirar. Aí a drenagem vai fazer milagre, né, gente? Então a ingestão de colágeno oferece algum custo-benefício? Contem para mim. Pelo que a gente conversou até agora, vale a pena investir? Vai andar com dignidade, 50 anos, daqui a alguns anos. Eu não sei se... Vai comer com farinha. Ainda vou continuar. Pode falar. Se vai ter falando até quando que a gente consegue produzir o colágeno. É uma pergunta inicial. Você já convenci vocês que precisa, né? Agora que vem. Olha lá. Essa aqui é uma senhora, deve ter aí seus 80 anos, dependendo de quanto ela se cuidou. Gente, vocês não têm noção na área da estética. Eu fiz um curso e aí veio uma senhora de 70 anos. Gente, que Barbie. A prótese dela, vocês não têm noção, o jeitinho que ela andava, boquinha toda preenchida, não tinha um pé de galinha. Um pé de galinha. Eu acho que ela chegou lá nos 50 e falou, agora é minha vez. E 20 anos ali. Nossa, gente, maravilhosa. E aqui a gente tem uma pele jovem. Qual que é a diferença dessas duas peles aqui, tirando a idade? O que vocês acham que essa aqui tem menos do que essa? Colágeno. Colágeno. E a gente tem flacidez também, que é pele. Olha a diferença. Aqui eu tenho uma pele lisa, uma pele jovem e uma pele com rugas, que é uma pele senil. Vocês estão vendo? Epiderme, derme, derme. Olha o que aconteceu com a derme aqui, Olha as fibras de colágeno desarranjadas. A gente para de produzir colágeno mais ou menos ali nos 25 anos, tem gente que para um pouquinho mais cedo. O que a gente precisa fazer? A gente para de produzir uma estimativa aí, cerca de 1% por ano. Eu tô com 40. Imagina, 40, graças a Deus.
Com 60 eu vou ser fisiculturista, gente. É o sonho da minha vida. Vocês vão me ver forte ainda. Eu vou parar com 50 e vou ser fisiculturista. Ó, tecido subcutâneo e tecido subcutâneo. Aqui elastina. Por que que a gente tem ruga? Porque a derme fica desestruturada. Quanto menos colágeno a gente tem na derme, menos estrutura a gente tem. Então a gente precisa começar a repor muito cedo. A gente trabalha na estética com bioestimulador, a gente trabalha com fio de PDO e a gente trabalha com suplementação oral também. Desde que muito explicadinho. Olha, minha filha, não pensa que isso aqui vai ser um milagre para sua pele que você vai começar a tomar hoje, mês que vem você está esticada. É um tratamento de vida. Eu acho que eu tive muita sorte, porque eu pesava 116 quilos, há 5 anos atrás. E eu emagreci na mesma época que a minha amiga fez bariátrica. Eu fiquei com a pele boa, não fiquei fácil, pendurada, nada. Sua alimentação e sua genética. Isso que eu falei, gente, eu acho que eu tive sorte, porque era pra ter ficado. Ela fez bariátrica e você? Eu fiz jejum intermitente. Você emagreceu em quanto tempo? Em 4 anos. E ela? De lá pra cá. E ela? Não sei, foi o mesmo período. Hoje eu vi ela semana retrasada no shopping, eu não acreditei. Chupada. Ela tava muito velha. Chupada. A gente usa esse termo, derretida. Isso aqui afundou assim, ó. A pele não tem Ela tempo. deve, tipo assim, eu tenho 38 anos, mas ela deve ter na faixa de uns 48, quase 50. Gente, é muita diferença. A pele não tem tempo de se reestruturar. A gente não fica envelhecido da noite para o dia. Isso demora anos. Dos 25 aos 40, gente, olha quantos anos você deixou de produzir o que você produzia. Então a reposição não vai ser de uma hora para outra e nossa, como eu tô linda. Gente, não é. Não é. Então... Você fez plástica, né? Você fez aquela... Você emagreceu isso, mas você não tá feia, mas você não tá pendurada. O que aconteceu? Eu falei, gente, não sei, é genética, minha mãe é... Emagrecimento natural do jeito certo. Você respeitou o processo do seu organismo. Quando a gente respeita o nosso corpo, ele responde. Gente, eu não amarrava sapato. Aí, A minha barriga era assim, ó. Eu chegava assim na fila, só mandava eu entrar na fila de gestante, já estava grávida. olha só, que dó. Quando a gente fala de terapias alternativas, é porque a gente está fazendo exatamente o que a Rosângela falou no início. A gente não está tratando o sintoma. Mas agora, aprendendo isso, eu já vou começar a tomar colágeno também, porque, né, quero ficar mais Mas tem que ser o colágeno certo. Não adianta vocês comprarem aquele que custa... vou tomar uma cápsula de colágeno e o frasco custa R$10. Gente, o processo, ele agrega valor no produto, gente. Então, é muito pouco. E se você tomar uma molécula grande, vai lá e come carne, pô. Nem gasta com aquilo. Se for para fazer uso da tecnologia, da nanotecnologia, que não dá tempo de falar tudo que eu quero, agrega valor no processo e no produto. Por que o óleo do terra o óleo essencial da do terra tem um valor um pouco mais pronunciado? Qualidade, gente. Vocês não têm noção do custo de manutenção de um laboratório para falar que aquilo você pode usar e não vai te dar problema. Né, gente? Qualidade, a gente sabe. Então, aí você pensa, às vezes, né, é melhor você investir um pouquinho e fazer o que dá certo. Você vai fazer um bioestimulador de colágeno, você vai fazer uma toxina botulínica. Tem lugar que cobra R$500, tem lugar que cobra R$1.500. Quem cobra 500? Faz a toxina hiperdiluída, você vai paralisar, você vai ter feito por 1 mês e meio, 2 meses no máximo, depois volta tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Teve um momento que você falou que estava fazendo magia, que se a gente, o pé e a mão absorvem com mais dificuldade. Tem uma barreirinha a mais. Então, se eu passar um óleo essencial na sola dos pés, ele vai ter mais dificuldade para absorver. Demora mais. Demora mais porque eu tenho uma barreirinha. E você pode usar isso ao seu favor. Eu quero uma entrega prolongada. Passa ali. A gente estava conversando de criança, né? Vou passar no pezinho do meu filho ele diluído.
dose para criança. A gente sabe que para criança e idoso tem que ser uma quantidade diluída um pouquinho menor. São organismos diferentes. O idoso absorve tudo muito rápido, porque a pele é muito fina, certo? Eu vou fazer... Teve uma vez que um idoso caiu, até a Soninha veio me perguntar, você falou com a Soninha lá na instituição, quando você falou com as meninas da terceira idade. O pai dela caiu, abriu um rombo na pele dele, pecado. 93 anos, acho que ele tem. Falei, Soninha, não fica passando esse monte de coisa não. Hidrata a pele dele, passa um copaíba no creme diluidinho. Deu 3 dias, ela já estava me mandando foto. Nossa, eu só vou ter isso na minha casa agora. Pra que encher a pessoa de tranqueira? Eu gosto de medicamentos sintéticos, eu sou farmacêutica. Se eu tô com dor de cabeça, eu não tenho muito tempo, eu tenho que parar com aquilo agora para poder trabalhar. Eu pego uma dipirona, mas eu tô na minha casa no final de semana, eu me mimo. Eu ligo o meu difusor ali, eu vou tomar um banho diferente, eu ligo o difusor no quarto, fico na sala, quando eu chego no quarto, tá um ambiente gostoso. Isso é o bem cuidar da gente pra gente mesmo. E isso aqui também né? É investir na gente. Deixa eu ver se tem, aqui até os 20 anos, a nossa produção de colágeno. Lembra que eu falei entre 20 e 25? Até os 10, 20 anos, já começa a máquina a dar uma encrespada. Olha aqui nos 70 anos, o que acontece com a minha produção de colágeno, 60. Olha eu aqui, Aqui, Tá vendo? E aí como é que vai ficando a pele? Com 30 anos, marca de expressão, as linhas de expressão. As fibras de colágeno. Tomando café da manhã na tarde. Vocês estão vendo só? Conhecimento, gente, é poderoso. E isso daqui acontece com absolutamente todo mundo. Algumas pessoas sofrem mais pela genética, outras um pouco menos. Gente que tem pele branca assim, transparente que nem eu, quando eu usava farda, eu gostava de falar que o branco era meu camuflado, porque eu ficava na parede, eu não aparecia, né? O camuflado de todo mundo era aquele lá, marronzinho com verdinho. O meu não. Então, a gente precisa começar a cuidar disso daqui. A pele branca, ela despenca. Eu já fiz cirurgia de pálpebra. Eu tirei pálpebra, tirei mais de um dedo de pele de cada um. Vocês acham que eu tenho tendência à flacidez? Tenho muita tendência à flacidez. Mas eu treino. Esse semestre não tá dando pra ir todo dia, não. Treino 4 vezes por semana. Mas quando eu posso, eu treino de segunda a segunda-feira. E a musculação. Por quê? Quando a gente estica a pele, pela hipertrofia da musculatura, a gente diminui celulite. E aí entra toda a suplementação junto para deixar firminho. E vai indo, tá? Fora tudo que eu passo, ácido hialurônico, não sei o que, tá? E aí, a gente já começou falando do colágeno, A gente tem o colágeno Verisol, a Rosângela leu pra gente, ela já falou que são os peptídeos de colágeno. Agora vocês já sabem a diferença do colágeno para o colágeno hidrolisado, que é ele quebrado em pedacinhos, para o peptídeo de colágeno, são partículas bem menores. Se eu for comprar um colágeno hidrolisado, eu vou pagar isso daqui. Se eu for comprar um peptídeo, eu vou pagar isso daqui. Eu tenho um processo a mais aqui. Certo? Por isso que vocês vão ver colágeno com valores diferenciados no mercado. E é normal. Vocês têm que ver o que vocês estão comprando lá dentro, tá? Isso aqui eu tirei do e-book do nosso produto. O que é o Verisol? O Verisol é uma patente. Então vocês vão ver colágeno Verisol para tudo quanto é lado. O Verisol existe um produtor que distribui esse Verisol e você compra ele. Ele é mais caro. E aí, como é patenteado, a gente não sabe o que tem lá dentro. A gente só vai saber quando derrubar a patente e todo mundo conseguir produzir. Então, eles têm quebras específicas, né? Sequências específicas dentro do peptídeo deles, e eles fizeram os estudos demonstrando, na verdade, a contribuição
Desse verisol, ó, na biossíntese das macromoléculas da matriz extracelular, que é o colágeno. Então, eu botei esse gráfico aqui para a gente ver, mas eu não vou ficar discutindo muito porque a gente já está com o tempo estourado. Faz tempo, né? Esse é o último slide. E aí, a Rosângela me mandou um artigo muito legal. Quando a gente fala de artigo científico, eu não sei se para vocês é muito longe da realidade, se vocês têm noção de como é produzido um artigo científico. Ele é redigido com base nos estudos que são realizados. Então, esses autores aqui, ó, fizeram um estudo. Eles pegaram 105 mulheres com celulite nos quadris em grau moderado. Existe uma escala para você definir qual é o grau. Dessas aqui, eles utilizaram grau 2. A gente tem grau 1, 2, 3 e 4. Eles foram para grau 2. Eu devo ter grau 2 ou 3, né? Dentro da escala deles, grau 1 é aquela que só aparece quando se aperta. Na minha idade já não dá mais, né? A gente sabe que não dá. E diminuindo o treino, pior ainda. Como é que eles incluíram essas mulheres? Ó, elas tinham que ser saudáveis, entre 25 e 50 anos e ter fototipo de 1 a 3. Eu sou fototipo 3. Ruiva, fototipo 1, loira, fototipo 2. De uma maneira assim, bem simplista falando, tá? É muito complexa essa definição. O que essas mulheres fizeram? Elas ingeriram 2,5 de peptídeos bioativos de colágeno por 6 meses. Um grupo, né? Foi dividido em 2 grupos. O segundo grupo ingeriu placebo, era só maltodestrina. Eu só vou mostrar esse resultado aqui para vocês, ó. Aqui eles usam DermaScan, é um equipamento para fazer esse tipo de avaliação. Então, isso daqui é um resultado que um equipamento deu pra gente. A gente pode ver que o grupo placebo e o grupo que ingeriu o peptídeo, antes do experimento começar, que a gente chama de tempo zero, tinha a espessura da derme muito parecida. E a densidade também. Depois de 6 meses, a espessura da derme de quem ingeriu placebo se manteve. Agora a gente percebe que os espaços pretos aqui no nosso tecido, na derme, diminuíram depois de 6 meses. Esses espaços pretos, pontinhos pretos aqui, eram espaços que deixavam a pele molinha por falta de colágeno. E aqui, ó, é a redensificação da nossa derme. Eles conseguem comprovar dessa forma. E é assim que a gente tem um artigo científico, é desse jeito que a gente estuda. Eles têm um monte de resultado, Mas é muita coisa pra gente conversar. E aqui, ó, a densidade da derme antes do estudo e depois que o estudo foi feito, ó, de 6 meses. A gente teve de 0,9 uma densidade que subiu para 1,01. Isso é bastante, porque é um resultado relativo, tá? Mas aqui é só para ilustrar para vocês mesmo como é tudo. O artigo que a Rosângela me mandou foi esse. Então, se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia, eu conto tudo da unha para vocês. Porque ela tinha me mandado um artigo daí, eu falei, manda, pessoal, não vai dar tempo em 40 minutos, eu acho que faz 1 hora e pouco que eu tô falando. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Deu para acompanhar direitinho? É muito complexo? Foi tranquilo? Não? Posso sair andando, ninguém vai me bater? E é isso. Rosângela, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela partilha. Não falei que ia ser uma aula